Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos conversar sobre o eclipse anular que vai acontecer no dia 26 de fevereiro de 2017 no signo de Peixes, tá? Então vamos lá ver o que acontece neste dia. Bom, antes de mais nada, vamos falar das informações técnicas desse eclipse. Então, ele acontece no dia 26 de fevereiro de 2017, no próximo domingo, né? E ele vai acontecer pelo horário de São Paulo, aqui ele inicia às 10 horas e 2 minutos e vai até meio-dia e 57. Então, tendo aí referência de São Paulo, vocês conseguem chegar aí ao horário na região de vocês, para quem está fora de São Paulo, tá? E esse é um eclipse que ele é anular, é aquele eclipse que a Lua passa em frente do Sol e fica um anel no entorno da Lua, tá? Como vocês podem ver aí na animação, certo? Bom, mas aqui do Brasil, pelas informações que nós temos, ele não será visto assim na totalidade com o anel, ele vai ser um eclipse parcial. Ainda assim tá valendo, né? A gente tem sempre dois eclipses no primeiro semestre, dois eclipses no segundo semestre, ok? E os eclipses, eles marcam eventos pontuais. Bom, eu recebi no último vídeo algumas perguntas sobre a duração dos eventos gerados pelo eclipse, né? As influências do eclipse em termos de validade, né? Em tempo. Tradicionalmente falando, ele tem uma, a gente pode, não diz uma validade propriamente, mas assim, os eventos acontecidos, ocorridos, iniciados nesta fase, né, neste eclipse, eles podem ter uma repercussão até 5 anos, porque tradicionalmente falando, ele tem a mesma tempo de repercussão em anos, de acordo com a duração dele em horas. Então, como esse eclipse, para chegar na totalidade, ali onde forma o anel total, ali em torno da Lua, vai ter aproximadamente 5 horas, então ele tem um reflexo em até 5 anos, tá? Então, os eventos iniciados, ocorridos durante esse eclipse podem ter uma repercussão até 5 anos. Não significa que vai ficar 5 anos com aquela influência direta, mas podem ter repercussão até 5 anos. A gente viu no vídeo anterior, no eclipse penumbral, né, que todo eclipse tem um planeta regente e que o planeta regente, de acordo com o Cefariol, é o planeta que rege a face, o decanato, onde acontece o eclipse. Este eclipse vai acontecer em 8 graus de Peixes, então no primeiro decanato, tá bom? Então o regente deste eclipse é Saturno, porque o Saturno rege esse decanato, o primeiro decanato de Peixes, tá? De acordo com as dignidades de Ptolomeu, tá? Se vocês considerarem o regente dos decanatos na tradição moderna e na visão moderna, então vai mudar um pouquinho, mas como toda a base é tradicional, recomendaria vocês ficarem com a informação clássica, tá? Então é o Saturno quem rege, ok? E ele vai acontecer então em 8 graus do signo de Peixes, dando início à lunação pisciana. O que é a lunação? É o período, é o ciclo lunar, né? O período no qual a Lua percorre, né? Transita pelos 12 signos do zodíaco, que dá em torno de 29 dias, ok? E o início da lunação é marcado pelo início da fase nova, né? Então, no dia 26, nós temos um início de lunação com um eclipse. Esse tipo de eclipse é um eclipse de lua nova, tá bom? Os eclipses acontecem ou na lua nova ou na lua cheia, certo? Bom, então o Saturno é o regente deste eclipse, de acordo com o Cefariol, mas também, como a gente viu no vídeo anterior, Ptolomeu também recomenda a gente olhar o Almuten do grau exato onde acontece o eclipse. O Almuten, como eu já mencionei para vocês em alguns vídeos, é um planeta que tem mais dignidades ali, essenciais naquele grau, tá? A gente tem um empate. Eu vi alguns astrólogos associando ao Júpiter diretamente, porque o Júpiter é o regente de Peixes, né? Tradicionalmente também. Mas em termos de dignidades, nós temos o Júpiter com 7 pontos e a Vênus com 7 pontos. O Júpiter
tem 5 pontos da regência, né, do domicílio, e mais 2 do termo, né, porque ele é o regente desse termo onde acontece o eclipse. E a Vênus tem 7 pontos, 4 da exaltação, porque ela se exalta em peixes, e 3 como regente da triplicidade diurna do elemento água, né, que é o elemento do signo de peixes. Então, a gente aconteceu, né, acabamos tendo um empate aqui de Almutém. Júpiter e Vênus, tá? Que maravilha, né? Porque os dois são benéficos, né? O grande benéfico, o pequeno benéfico. Então, é uma regência bacana. Só que o Júpiter e a Vênus não estão, assim, em condições muito boas no exato momento do eclipse. O Júpiter em movimento retrógrado, em Libra, né? E a Vênus em Áries, então ela está no exílio, no detrimento dela, e também já se preparando para entrar no movimento retrógrado, então ela está caminhando bem abaixo da velocidade dela, está transitando bem abaixo da velocidade normal, velocidade média dela, tá? E isso então acaba, de certa forma, influenciando também, né, dando um peso para o eclipse, certo? Bom, antes da gente olhar as influências em termos pessoais, em nível pessoal, né, a gente sempre olha no nível mundano, tá? E sabemos que quando a gente fala de eclipse, ele tem relação com as regiões regidas por aquele signo, que tem influência, tem relação, ligação com aquele signo. As regiões que podem sentir mais fortemente as influências deste eclipse são as regiões do Egito, da Itália, especialmente a Sicília e Calábria, a Espanha, com a região de Compostela e Sevilha, a Ásia Menor, com uma ênfase lá na Turquia e Armênia, e a França, Portugal e Alemanha, tá? Agora, pela angularidade do mapa, a angularidade o que é? São as casas angulares. A casa 1, que é a do ascendente, a casa 4, o fundo do céu, não é? A casa 7, o descendente, e a casa 10, o meio do céu, o zênite. E então, pela angularidade, nós temos o eclipse acontecendo na casa 1 do Brasil. Também vai influenciar, cai numa casa angular nos mapas do Canadá e dos Estados Unidos, especificamente em Washington, tá? No caso do Brasil, o que é importante? Este eclipse acontece em 8 graus de peixes, e nós vimos já no vídeo anterior do último eclipse que o ascendente do Brasil é 22 graus de aquário. O eclipse não vai formar uma conjunção com o ascendente, mas está dentro da casa 1, tá? A casa 1 do Brasil pega essa faixa aqui de 8 graus de peixes, então o eclipse acontece ali. E a casa 1 é o próprio povo, tem relação com a saúde do povo, com os assuntos relacionados com saúde, vitalidade e tal. O Saturno ele rege, dentro da astrologia mundana, toda a questão de mortalidade, o que envolve, por exemplo, as epidemias também, todos os assuntos de saúde, enfim, todo esse tipo de assunto, indústrias de metal, da construção também, e o pesar, as dificuldades. Agora, o que a gente pode ver também é que o eclipse vai formar, a gente vê sempre, como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, que em termos de aspecto, o eclipse, se a gente expande um pouquinho, que não é clássico para quadraturas e oposições, podemos ter alguma influência. Mas o natural são as conjunções de até 1 grau de orbe, tá? Que é 1 grau de influência. Mas se então olharmos para as quadraturas e oposições, este eclipse no mapa do Brasil forma uma quadratura tanto com a Lua quanto com Júpiter, que estão posicionados no signo de Gêmeos em 8 graus. Então pega uma orbe ali de 1 grau e pouco, tá? Um pouquinho mais do que o 1 grau naturalmente que a gente usa. Mas a gente tem aqui o Júpiter como regente da casa 2 do Brasil, então, casa que envolve os assuntos financeiros, né, do signo de Peixes. Temos também o Júpiter como regente da casa 11, né, os assuntos propriamente políticos, tal, os deputados e senadores, e a Lua como regente da 6. Agora, tanto a casa 1, que é onde acontece o eclipse, como a casa 6 acabam envolvendo os assuntos ligados às doenças, às epidemias, à questão de saúde. E como o Saturno também tem uma relação, ele também rege na astrologia mundana as questões de epidemias, esse eclipse ele pode trazer aí algum assunto relacionado com as epidemias. A gente tem no Brasil hoje o assunto da febre amarela, então pode ser um período em que esse assunto ganha um pouco de destaque, tá?
uma fase que isso tem destaque. E também, como o Júpiter rege a casa 2, os assuntos financeiros com algumas novidades, enfim, nada muito forte, porque o eclipse não forma uma conjunção não forma nenhuma conjunção com o ascendente, tá? Então, esse é um dos pontos. Agora, em nível pessoal, quem vai sentir, a gente sabe já que os eclipses não influenciam a todos, somente um pequeno número de pessoas, e especialmente quem tem o Sol no mapa natal ou a Lua de 7 a 9 graus do signo de Peixes, de 7 a 9 graus do signo de Virgem e de 7 a 9 graus de Sagitário, entre Sagitário e Gêmeos, tá? Bom, no signo de Peixe, Sol, Lua, meio do céu, ascendente de 7 a 9 graus de Peixes, pega uma conjunção, então pode sentir um pouquinho mais forte, como é um eclipse solar, com a necessidade de lidar com o nível, vamos dizer, da sensibilidade e concretização. Porque o signo de Peixes é um signo que tem relação com sensibilidade, com um certo romantismo, com a própria espiritualidade, com o nível de idealismo, com a criatividade num sentido geral. E dependendo da casa, né, do mapa ali, se pega no meio do céu ou no ascendente ou na casa onde está o Sol ou a Lua, é nesse setor aí que você vai sentir as influências clareando, né, vindo à tona, pode trazer respostas, pode trazer soluções para esse nível de influência, ok? Ele não é um eclipse que marca fins, mas ele pode marcar fins, eu digo, de relacionamento tal, naturalmente, mas ele pode marcar o fim de dúvidas, o fim de confusão, o fim de o final de uma energia conturbada, de dispersa, por exemplo, né? Então, ele é bem provável que aconteça isso. Agora, quem tem Sol, Lua, ascendente, meio do céu entre 7 e 8 graus do signo de Virgem, já vai pegar uma oposição do eclipse. Então, nesses pontos, nestas casas, vocês tendem a sentir um pouco um sentido do clarear das coisas, mas como um certo empurrão, ou seja, uma coisa meio forçada, um obstáculo que vocês precisam transpor e que muito provavelmente não vem de impulso próprio, de desejo próprio, de vontade própria, mas de questões externas que te empurram para lidar com aquilo, né? Clareia, resolve a coisa, mas pode não ser muito fácil lidar com isso, né? Agora, Sol e Lua, ascendente, meio do céu, entre 7 e 8 graus de Gêmeos ou Sagitário, pega uma quadratura de um lado ou de outro, tá? Mas a quadratura é um aspecto desafiador e muito provavelmente uma influência interna mesmo, um nível de dúvidas internas, ou seja, chega um momento em que faz escolhas, chega um momento em que precisa resolver alguma situação, um momento crucial de fazer alguma escolha, tá? De decidir um ponto, ou vai para um lado ou vai para o outro. Porque, como eu disse para vocês, a característica pisciana ela é uma característica de sensibilidade e percepção. Essa influência do eclipse, ela clareia a tua percepção, ela acentua a tua sensibilidade e você chega a um ponto de decisão, mas que também é conflituoso, e o conflito é interno, diferente da oposição que vem o impacto de fora, né? Aqui o conflito é interno, tá bom, gente? Bom, então, como eu falei pra vocês, o eclipse ele não influencia a todos. Se não pega esses pontos que eu mencionei pra vocês, nem se preocupem, ele não traz influências marcantes. A gente vê naturalmente na mídia pedidos para observar em qual casa do mapa ele cai, que ali acontecem algumas coisas importantes, mas se não formar aspecto nenhum de conjunção são esses pontos, ascendente, meio do céu, com o Sol e com a Lua. Ou se você tiver algum outro planeta desses signos que eu mencionei, Gêmeos, Virgem, Sagitário, próprio Peixes, você pode ter uma influência, mais com os pontos bases do mapa ali, o eixo do mapa, ele tende a ser um pouco mais forte, Sol e Lua, porque estão envolvidos no eclipse, né? Então, aí vai sentir um pouquinho mais forte. Com os demais planetas, a influência é um pouco menor, tá bom? Bom, gente, assim, de novo, não é um assunto para se apavorar, tá? Algumas questões acontecem como desenrolar natural da história. Nem sempre um eclipse vem como algo muito marcante, como uma alta transformação, um momento de revolução de algo que vem como uma bomba, por exemplo. Não acontece isso muito, a não ser que teu mapa esteja
carregado de energia nesse sentido. Então é isso, pessoal. Deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.